Os novos tempos são de transformação digital. Como é que a gente faz, então, para criar aquela verdadeira cultura de aprendizagem? Será que dá? Vamos assistir, então, depois da vinheta. Fala, T&D! Estamos no episódio 1, 2, 3. Acreditam nisso? Acredita nisso, Igor? Olha só, hein? Estamos aqui já decolando e mais uma etapa dessa nossa jornada linda, levando informações, conteúdo para vocês aí que desenvolvem pessoas, que cuidam que estão no desafio diário de desenvolver e criar essa questão da cultura de aprendizagem. Eu estou super animado para o assunto de hoje, porque no meu olhar, o desenvolvimento dessa cultura de aprendizagem é extremamente estratégico para a gente poder navegar nas novidades, nessa inovação que a gente vive, nessa transformação diária, praticamente, né? E é quase um paradoxo, porque são programas digitais na cultura de aprendizagem e desenvolver cultura de aprendizagem no modelo de programa digital. Mas a gente não está sozinho, a gente está aqui com a Carolina Goiatá, que é da DOT, ela é bacharel em economia, a gente já ficou conversando um pouco disso, tem especializações em educação executiva, liderança transformadora e inovação, em instituições nacionais e internacionais como Stanford, mais de 18 anos de experiência em desenvolvimento organizacional, gestão, consultoria de RH, educação executiva, e é essa pessoa que estudou ali economia, mas que se apaixonou pelo mundo das pessoas. Bem-vinda, Carolina. Não é? Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês, fazer esse papo, explorar um pouquinho mais aí desse mundo da aprendizagem, desse mundo da cultura, junto com todo esse contexto que a gente tem da transformação digital. Para a gente iniciar aqui, como é que os programas digitais de desenvolvimento têm transformado a nossa cultura de aprendizagem nas empresas? Bom, acho que esse tema já vem há bastante tempo, né? Quando a gente fala de cultura de aprendizagem, eu acho que a grande virada é a questão da transformação digital e muito acelerado pela pandemia que a gente viveu. Né? E especialmente falando em desenvolvimento de pessoas, até pouco tempo atrás, a questão de fazer programas digitais não era muito comum. Né? Sempre o maior investimento são nos programas presenciais e muitas vezes na alta liderança. Entretanto, esse comportamento que a gente teve ao longo de muitos e muitos anos, ele nos gerou um problema, né, dentro das organizações, porque a gente fala a todo momento do gap de conhecimento, né, do gap de competências. Muitas vezes, né, muitas competências concentradas na alta organização, na alta liderança, e não necessariamente naquelas lideranças que são mais operacionais, num primeiro nível de liderança. Então, aqui já é um ponto, né, como é que a gente pode criar uma cultura de aprendizagem para a organização como um todo, usando programas de desenvolvimento. O presencial, muito provavelmente, não vai alcançar todas as pessoas, principalmente nas grandes organizações, né, que são grandes, estão dispersas, regionalidades diferentes. Se a gente for por estratégias desse tipo, é possível? Sim, é possível. Mas o quanto que isso vai custar? O quanto que isso vai demorar? Né? Então, os programas digitais, eles vêm muito no sentido de trazer o quê? Acesso. Democratização. Então, muitas vezes, as organizações que escolhem fazer esses programas, elas estão diretamente trabalhando na redução desse gap de talentos. E, com isso, a gente consegue, de fato, desenvolver uma cultura de aprendizagem. Por quê? Porque a gente está trazendo o desenvolvimento de maneira acessível e contínua para todas as pessoas dentro da organização. Esse é o grande ponto quando a gente traz os programas digitais e a gente conseguir acelerar esse desenvolvimento de cultura. Eu tenho a impressão que a gente, nos programas digitais, quando a gente começou a pensar nisso, a gente tateava muito, tanto no uso das ferramentas, quanto também no desenho. Acho que o principal na questão da cultura de aprendizagem digital tem a ver com o desenho instrucional que a gente vai fazer daquilo que a gente quer passar, daquilo que a gente quer treinar. Disso que a gente começou a tatear, e erramos muito em ferramentas e olhar e falar, gente, coisas de 5 anos atrás, a gente olha e fala, não acredito que a gente entregou isso. Como que você tem percebido, Carolina, esse avanço tecnológico como resultado, até dando fruto, para que de verdade a gente consiga gerar o conhecimento nas pessoas? Tem muito de como é que você olha para esse desafio, para esse negócio. Tá? Acho que durante muito tempo, quando a gente falou sobre desenvolvimento e educação digital, a gente estava falando sobre o quê?
produção de conteúdo, Uhum. um business de produção de conteúdo. Então, muitas vezes, a preocupação era com o design, era preocupação com o tipo, né, de objeto de aprendizagem, se eu vou usar um vídeo, se eu vou usar um podcast, se eu vou ter um e-book e tal. E, na verdade, não é isso. Também isso. Não é só isso, né? O ponto, o negócio, a iniciativa, ela é de desenvolvimento de pessoas. Desenvolvimento de pessoas, nós estamos falando de educação de adultos. Então, não é o design só do conteúdo, é o design da experiência de aprendizagem. É o que aquela experiência de aprendizagem, aquela solução educacional, ela vem resolver qual o problema? A gente não desenvolve programas, né? Algumas vezes a gente vê, a verdade é essa, mas assim, programas de desenvolvimento de pessoas, eles estão a serviço de resolução de problemas. Então, como é que a gente traz esse olhar do design de aprendizagem para a gente compor a solução como um todo? E muito se fala sobre tecnologia. De fato, a gente avançou muita coisa, né? Lá no DOT, por exemplo, a gente está usando muitas ferramentas tecnológicas diferentes, inteligência artificial, dentro da jornada de aprendizagem, mas a tecnologia, ela vem para alavancar. A tecnologia, ela é um meio. A tecnologia, ela não é o processo em si, né? O resultado em si. Então, acho que o grande ponto aqui é a gente entender o design da experiência de aprendizagem como um todo, como é que aquilo conecta com o desafio do público-alvo, que vai participar dos nossos programas, com o desafio da organização e como que a tecnologia pode acelerar, pode criar mais acesso, pode personalizar esse programa de desenvolvimento de pessoas. Acho que o grande salto, ele é até mais do que ferramentas tecnológicas, mas é de uma visão estratégica, entendimento para que se servem esses programas de desenvolvimento digitais dentro das organizações. É legal. Porque no fim, assim, a gente faz desenvolvimento, mas não é o desenvolvimento que a gente busca nas pessoas, a gente busca uma melhoria de performance. Exato. A gente busca qual que é o resultado que vai gerar a partir daquele desenvolvimento. Então, nesse contexto que a gente vive hoje, onde as mudanças acontecem de forma muito rápida, a gente precisa de agilidade para essa performance. Então, o presencial que você estava falando agora há pouco, a hora que terminasse todo o ciclo necessário, já estava desatualizado, porque antes pensavam-se em um projeto demorava 2, 3 anos para ser implementado. Sim. Não faz mais sentido isso hoje. Então, por isso que acho que cada vez mais a cultura de aprendizagem passa a ser o caminho, né? Promover essa necessidade constante de se desenvolver e de saber como que ele pode melhorar a performance é o grande desafio. E como a gente faz isso, cara? Opa! A fórmula mágica. A fórmula mágica. Será que tem? Existe uma fórmula? Pois é, eu acho que a primeira resposta é essa, não tem. Né? Não existe um caminho único, não existe uma fórmula mágica, mas é claro, existem algumas questões, né? Alguns cuidados, alguns critérios que a gente tem que ter para a gente conseguir, né, desenhar esses programas de maneira efetiva. Acho que o primeiro ponto é um bom diagnóstico. Né? Então, quando a gente está falando de um programa de desenvolvimento de pessoas, seja ele B2C, seja ele um B2C, né? Um B2B2C, né? Para aquelas pessoas dentro da organização, acho que o primeiro ponto é o diagnóstico. Assim, qual é a nossa dor? Qual é o problema dessa organização? Ou qual é o problema desse público-alvo que a gente está querendo atacar? Então, esse é um primeiro ponto. E, junto disso, um aprofundamento muito grande no público-alvo. É uma coisa que o time sempre me escuta falar muito. Tá, ok. Então, assim, qual é o problema? Com quem que a gente vai estar? Né? Esse é um público mais operacional, esse é um público mais estratégico, é um público que está em campo, é um público que está no administrativo. Qual que é a idade média desse público que a gente vai trabalhar? Porque, no final, a experiência de aprendizagem digital, ela é uma mistura de educação com entretenimento. Né? A verdade é essa. Né? A gente precisa de criar muita atratividade, especialmente para o brasileiro, né? Que não tem essa disciplina, que não tem essa cultura, né? Que não tem... que não foi acostumado, esse hábito, exato, né, a fazer o desenvolvimento dessa maneira. Que há vários que nem, né, nem têm o hábito de se desenvolver ao longo da vida. Então, acho que isso é importante, conhecer o público-alvo para a gente conseguir desenhar uma solução que acessa o jeito de aprender daquele público, daquela pessoa. Né? Então, acho que esse é um primeiro passo, um diagnóstico, entendendo com profundidade o público-alvo. O segundo ponto é a gente conseguir fazer um desenho de uma solução de aprendizagem, de um programa de desenvolvimento que conecte com esses objetivos.
né? Então, muitas vezes, o que se fala muito no mercado, a gente escuta toda hora, né? Assim, meu Deus, como que eu vou medir? Qual é o ROI? Qual é o ROI do desenvolvimento? Qual é o ROI da educação? E essa discussão existe há anos, né? De fato, existe há anos. Vai continuar existindo. E, de novo, na minha visão, não tem resposta única. Porque qual é o ROI? Depende do seu objetivo. Sim. Você quer fazer o programa de desenvolvimento para quê? É para reduzir custo? Então, a gente tem que ter um indicador de resultado, que é para reduzir custo. A gente quer fazer um programa de desenvolvimento para quê? É para atrair mais talentos para dentro da organização? Ele vai ser, né, uma ferramenta de atração? Então, eu vou ter que ter um indicador que está relacionado a isso, né? Então, essa questão de vincular com os objetivos que a gente tem daquela iniciativa, e aí sim a gente definir bons indicadores de resultado, também é um ponto super importante, né? E com isso, acho que todo o design dessa aprendizagem, entendendo objetivo, formatação, conteúdo, metodologias, né? Quais metodologias a gente vai usar? Vou usar uma metodologia ativa, interativa. Esse público, a gente trabalha muito com agro, né? No DOT. E a gente está sempre pensando, então eu estou falando com quem? Eu estou falando com um trabalhador rural? Eu estou falando com um produtor rural? Eu estou falando com uma empresa, né, maior do agronegócio? Eu estou falando com a geração que fundou a fazenda? Eu estou falando com os filhos, com os netos? Para quê? Para a gente trazer os objetos de aprendizagem que conectam com aquelas pessoas. Né? Então, quando a gente está fazendo cursos para o trabalhador rural, não adianta a gente ficar fazendo e-book, né, PDFs de 10, 15 páginas, eles não vão ler. Não vai funcionar. Então, a gente tem que pensar em quem? Em curso de WhatsApp, porque o WhatsApp está na mão dele, é uma ferramenta que ele usa. Né? Então, essa questão do design da aprendizagem, qual o conteúdo, quais os objetos, qual a plataforma, falei aqui de WhatsApp. Né? Em outros contextos, a gente pode usar um LMS, a gente pode usar um LXP. Como é que é essa estratégia, né, de atração e de engajamento também dos participantes? Então, no digital tem muito isso. Né? Ele tem a vantagem da independência, ele tem a vantagem da autonomia, ele tem a vantagem de você fazer de onde quiser, na hora que você quiser. Ao mesmo tempo, ele tem essa solidão. Né? Então, como é que a gente desenha, né, essa jornada desse programa, conseguindo captar as pessoas certas e conseguindo ter uma conversa com essas pessoas ao longo da jornada para que ela faça sentido. Então, dentro desse tipo de programa, criar essa tem conexão, muito de marketing. Tem muito de marketing digital. Hoje eu tenho uma área, né, de educomunicação, que é o quê? É marketing digital. Para a gente entender a persona, como é que a gente vai, né, acessar essa persona, quais mensagens, quais frequências, como é que a gente se comunica a distâncias com essa persona. Então, tudo isso está dentro desse desenho, né, dessa solução. Então, eu diria que tem vários elementos aí para a gente conseguir ter sucesso. Né, para criar essa cultura de aprendizagem. E a aprendizagem autodirigida, como que funciona? Porque uma das coisas que eu escuto bastante é de colocar aquele conteúdo lá e esperar que as pessoas acessem, né? E eu sei que não funciona assim em algumas culturas. Existem culturas que estão mais maduras e existe essa demanda, né? Algumas ações de clubes, de compartilhamento dentro da organização, você percebe que funciona? Então, eu partiria do final da sua penúltima parte da sua fala, né? Que a gente percebe que tem níveis diferentes. E isso, muitas vezes, está muito relacionado com o setor. Existem setores que são mais maduros quando a gente fala de iniciativas de desenvolvimento de aprendizagem e outros que não são tão maduros. Então, por exemplo, falar de um setor de tecnologia, muitas vezes, óbvio que não é só o setor, é porte da empresa, tem um conjunto, mas setores dá um cheiro para a gente. Né? Muitas vezes a gente tem mais, não é complexidade, mas eu acho que até mais requinte, né, no desenho dessa cultura de aprendizagem, de programas, como é que linka com outras iniciativas. Por quê? Porque é um setor que há muito tempo se transforma e tem que aprender rápido e tem que criar caminhos ali para que as pessoas consigam aprender sempre. Né? Agora, você vai para um outro setor, por exemplo, para o agro, a gente encontra realidades diversas. Que as coisas sempre funcionaram assim, então sempre funcionaram assim. Então, você vai para um cenário, né, de uma fazenda, de novo, de um produtor rural, ainda mais ele, né, se foi ele que ergueu aquele negócio ali, para ele não é muito natural
ele nunca fez isso de uma maneira estruturada. Ele sempre aprendeu. Sim. Né? A verdade é essa, mas ele nunca fez isso de uma maneira estruturada. Então, para ele entender aquilo e trazer para dentro da realidade dele, E multiplicar para as outras e multiplicar, e para multiplicar a gente sabe tem que acreditar, pessoas. não é assim tão fácil. Ao mesmo tempo, dentro do próprio agro, se eu vou para uma grande empresa, né, uma multinacional do agronegócio, até mesmo uma nacional brasileira, a gente tem um outro nível de requinte. E aí, para criar essa cultura de aprendizagem, são vários elementos, né? Assim, aprender não é algo que a gente vai fazer um programa, as pessoas vão sair do ponto A para o ponto B e sairão prontas. Não. Né? A gente tem que ter desenho de programas, a gente tem que ter políticas, né? Incentivos para que as pessoas aprendam. Muitas vezes, se a empresa não tem uma cultura de aprendizagem muito forte, o que a gente vai ter que ter? A gente vai ter que ter metas. Né? E metas que parecem, no início, estranhas, né? Que você tem que ter um percentual de conclusão. Concluir tantos por cento da jornada Você tem e que tal. fazer X cursos, né, ao longo de tanto tempo. Parece até assim, não tem um foco em resultado isso, né? Não é uma questão de foco em resultado ou não foco em resultado. É uma questão do ponto que a gente está e o que a gente precisa de fazer para a gente criar essa cultura. Uma empresa que não tem uma cultura... Precisa começar vai do precisar básico. começar do básico. E enquanto as pessoas não têm um nível de consciência, a gente precisa de colocar indicadores e metas como essa. Mas na medida que avança... Aí não, aí a gente entra num contexto mais propício, muitas vezes, para uma aprendizagem autodirigida. As pessoas veem valor, no primeiro momento, para elas e para a organização. As pessoas sabem como fazer. Né? Um dos grandes desafios que a gente tem, muitas vezes, de novo, a depender do setor, na aprendizagem digital, é a fluência digital. Sim. Muitas pessoas, especialmente no Brasil, elas não têm essa fluência digital. Então, aqui, quando a gente já tem um nível de maturidade maior, vê valor, tem influência digital, já fez, tem um resultado, já está buscando um outro caminho, já usa diversos formatos. Então, essa questão da cultura de aprendizagem, primeiro, ela é complexa, né, e ela tem N variáveis para a gente mexer, e a gente tem que entender, assim, em que ponto que a minha empresa e que os meus colaboradores estão. Porque não adianta eu ir ali fazer um bench, né, na empresa da esquina e querer trazer tudo aquilo para a minha realidade. Então, Que tem outra realidade e não vai funcionar. não vai funcionar. Tem um outro aspecto que, enquanto você falava, me veio, que é a questão de a gente ter a interação dentro de sala de aula. Então, quando a gente pensa numa solução de aprendizagem presencial, as pessoas vão tendo respostas, seja de um bocejar, seja de fazer uma cara, e aquele trainer habilidoso que tem um repertório, ele adapta o conteúdo de acordo com essa interação que às vezes sim é com uma palavra ou com alguma manifestação, mas tem ali até uma manifestação meio silenciosa e ele percebendo vai conseguir fazer essa adequação. E no digital, como é que a gente considera o fator interação para que a gente possa adaptar o nosso conteúdo e levar todo mundo para a aprendizagem, que é de fato o que a gente está buscando? E isso é super importante, né? Porque como é que o adulto aprende, né? Ele aprende muito pouco, né? O modelo 70-20-10 traz isso, né? Ele aprende muito pouco com transferência de conteúdo, né? E mais na troca com outras pessoas e mais ainda na prática, né? Então, como é que a gente promove isso? Primeiro que sim, é possível. A gente pode, desde no design de aprendizagem, a gente criar atividades e fóruns que são interativos. Então, tem algum case dentro do programa e a gente pode promover uma atividade de check da proposta do case num peer coaching, onde um corrige do outro, faz interações, etc. A gente pode ter fóruns interativos dentro da plataforma que promovem interação. A gente pode mesclar, né? O ensino não é porque ele é digital que ele tem que ser 100% assíncrono, né? Ele pode ser uma parte síncrona. Então, a partir do momento que você coloca uma aula ao vivo, você consegue, muitas vezes, muito próximo disso que você trouxe. Né, de alguém que está ali moderando, que está mediando. Consegue fazer essa leitura. Fazer essa leitura desse comportamento digital e intervir, né? Eu mesma, várias vezes. Quando eu estou fazendo alguma iniciativa ou quando eu estou com um time, às vezes a gente está numa sala grande, tem várias pessoas, meu time tem quase 300 pessoas.
E eu estou acompanhando algumas pessoas que eu percebo os comportamentos. Então, é uma coisa simples. Você chega lá, dá um pin daquela pessoa, você vai ver. Você vai ver como é que ela está sentada. Você vai ver, né, se ela está demonstrando interesse. Ela comenta no chat, ela não comenta no chat. A câmera está aberta, a câmera não está aberta. Então, assim, existem metodologias, né, e formatos para a gente potencializar essa interatividade e a gente consegue, sim, né, perceber esse engajamento, né, esse interesse numa maneira muito próxima do presencial. Igual? Não. Um por si só, né, vai ser autossuficiente? Também acho que não. Né? Muitas vezes a gente tem que usar uma estratégia híbrida de aprendizagem. Acho que, de novo, tudo depende do objetivo. Para a gente conseguir desenhar algo que tenha fit. E da disponibilidade das pessoas e da necessidade da organização, né? Então, de fazer essa conexão, essa complexidade de variáveis é uma grande arte, né? É uma estratégia. É uma estratégia. Tem um outro aspecto além da interação que tem a ver com o excesso. Você falou da fluência digital. As pessoas, se elas não têm aquela habilidade, obviamente que elas terão menos engajamento ou mesmo menor interesse até mesmo de começar o processo. Mas essa situação do excesso, pós-pandêmico, a gente teve aí um excesso de call, de conferência, de videocasts, virou até meme, exatamente, de quantidade de conteúdos que tem disponíveis gratuitamente para a gente poder gerar um aprendizado, até para quem é autodirigido. Como é que a gente que está ali olhando para uma necessidade de uma instituição, de uma empresa, de levar todo mundo de um nível para o outro, considera o excesso quando vai formatar um programa de aprendizagem? Na minha leitura, o caminho é até como é que a gente torna mais simples. Perfeito. Né? Então, acho que agora o simples é a nova joia do momento. É o alto grau da sofisticação e a Exato, simplicidade. É a simplicidade. E nesse contexto, né, de educação, de aprendizagem, passa por alguns pontos. O primeiro ponto, quando a gente fala de conteúdo, passa pela curadoria. Então, hoje, sim, nós temos um excesso de conteúdo que tem um lado positivo, né? Positivo, tem muita coisa que está disponível ali. A questão é, qual é o conhecimento, o conceito, a teoria que eu preciso para resolver o meu problema agora? Então, aqui tem uma complexidade importante, que é essa curadoria. Então, como é que a gente faz essa curadoria de conteúdo e a gente traz para dentro daquela situação, daquela organização, daquele grupo? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é como é que a gente linka isso com a realidade. Então, hoje as pessoas elas podem se desenvolver, né, ficando boa parte do tempo no Instagram, né, fazendo scrolling. Para mim isso não é desenvolvimento, né? Mas para muita gente é um consumo de conteúdo, tá? Mas e aí? E como é que você conecta aquilo na sua realidade? Como é que você traz aquilo para dentro de um projeto específico? Qual a intenção de ficar fazendo isso? Acho que é o olhar para a intenção, né? Exatamente. Então, a gente teve, inclusive, um caso recente de um grande cliente nosso, uma empresa multinacional brasileira, que estava com um super desafio, que tinha que passar por uma auditoria pesada de compliance e precisava de treinar toda a liderança, uma empresa de atuação global. Então, assim, muito do conteúdo, ele existia até dentro da empresa, mas as pessoas não sabiam. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que desenhar um programa de desenvolvimento que muito se partia de um conteúdo que já existia dentro da organização, só que primeiro o que a gente fez? Entendemos o objetivo. Quais são os públicos-alvos? A gente tem que trabalhar com a liderança administrativa, quem está no escritório, e a gente tem que trabalhar com a liderança que está no chão de fábrica. Então, que grupo é esse? Entendemos esses grupos. Então, qual esse conhecimento que faz sentido para esse grupo? Curar esse conhecimento. Como é que a gente coloca esse conhecimento num formato que seja atrativo para esse grupo? E como é que a gente conecta isso com o que ele faz no dia a dia? Então, assim, foram criadas metas, foram criados pequenos projetos, eles tinham momentos também de troca, né, em workshops híbridos. Então, o conteúdo por si só, ele não vai resolver esse problema. Agora, um conteúdo
curado, que está alinhado com o público-alvo, que está alinhado com os desafios da organização, que está em formatos que são atrativos, que tem um link, né, até de metodologia com aquele problema que precisa ser resolvido, aí sim a gente começa a falar que isso é desenvolvimento. Sim. E uma questão que eu vejo bastante ainda, que é, às vezes os objetivos foram mapeados, mas eles não ficam claros para quem está participando do treinamento. Então a pessoa vai fazer um treinamento X e ele não sabe o porquê que ele está ali, não foi comunicado a ele o porquê está ali. Então acaba gerando esse distanciamento da prática, né? Então Sim. A gente precisa sempre falar, olha, a gente tem esse desafio, esse treinamento, a gente enxerga que vai mudar esse comportamento e o comportamento esperado é esse, né? Qual o comportamento esperado após o treinamento? E qual é o papel da liderança nisso? Nossa, Perfeito. a minha próxima pergunta. É, Vou emendar, então, para Vai você. lá. Porque eu fico pensando assim, a gente faz o diagnóstico e cada vez mais a gente dedica mais horas no diagnóstico, porque se a gente quer personalizar, vai precisar de mais tempo dedicado para mergulhar nesse universo e trazer alguma coisa que as pessoas se vejam naquela entrega. E aí, a hora que fica tudo pronto e lança, muitas vezes a gente percebe nas empresas que há uma cobrança por parte assim, precisa consumir rápido esse conteúdo. Mas, muitas vezes, essa liderança não dá espaço para esse colaborador, no meio da agenda dele, se dedicar a absorver esse conteúdo. E a gente vê no presencial e no que é online as pessoas falando assim, eu estou aqui no treinamento, mas eu não consigo porque tem uma reunião, então eu vou desligar um pouco aqui. Esse é um papel de vontade política, inclusive, de dentro das empresas. A gente emenda com esse papel da liderança e de contratou, pediu, foi desenvolvido, personalizada aquela solução digital por conta do tempo e da demora, mas aí não abre espaço na agenda para as pessoas poderem absorver o conteúdo, porque, afinal de contas, não é um aplicativo que a gente baixa e se coloca na pele. Não, sem dúvida. E qual é o papel da liderança, né? É uma teoria que fala muito que o papel da liderança é sense-making e sense-giving, né? Então, como é que a liderança ajuda a criar um contexto que dá sentido para as pessoas do que elas estão fazendo? E isso é processo, né, gente? Isso não é uma entrada específica numa reunião X para falar A ou B. Né? Isso é estar envolvido, né, desde o início dessa demanda, né, trazer o contexto de negócio em momentos específicos, né, inclusive falar assim, é nessa direção, não é nessa direção, participar de validações, ter um momento, né, de abertura, de lançamento desse programa, conectar com a estratégia do negócio. Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está fazendo isso neste momento? Dessa maneira, né? Então tem muito dessa atuação da liderança que é de sponsorship, né? Que é um parceiro na construção disso, mas é um grande sponsor. E além disso, tem inclusive uma pesquisa do LinkedIn Learning, que se eu não me engano é do ano passado ou desse ano, falando que as organizações onde a liderança ela faz esse sponsorship, ela participa e ela é um exemplo de desenvolvimento para os seus colaboradores, aumenta em 49% a chance dos colaboradores terminarem os seus programas de desenvolvimento. Então, não só por tudo isso que eu falei, mas por ser o exemplo. Se o colaborador vê que o seu líder também se desenvolve, independente de ser digital, de ser um programa de mentoria, ele percebe que aquilo é importante. Então, acho que esse papel é muito relevante. E o outro ponto que você trouxe é muito também como é que a gente apoia os colaboradores a serem mais comprometidos com essa jornada digital. Então, tem sim esse dilema, né? Do curto e do médio prazo, porque na verdade é isso, né? O problema está batendo aqui na porta, ele tem que resolver agora, o prato vai cair. Depois você entra lá na plataforma e assiste num outro momento. E o desenvolvimento é quase que etéreo, né? Para algumas pessoas, mas por que eu estou fazendo isso? E aí eu acho que tem muito disso, do exemplo da liderança, de trazer que aquilo é importante e, de fato, vamos falar assim, práticas objetivas e tangíveis, né? Seu colaborador está dentro de um programa e você tira ele do programa, não adianta você falar uma reunião atrás que é muito bom, é super importante. Então, tem uma questão também de coerência e consistência, né? Parece até educação infantil, né? Eu tenho 2 filhos, um de 12 e uma de 9, e eu sempre faço esses links.
Mas você precisa de coerência e consistência na liderança. Sempre. Porque senão gera uma super confusão para os colaboradores. Mas o papel do líder é essencial. É aquela coisa do líder que não adianta mandar para o treinamento os seus colaboradores, eles precisam fazer treinamento disso, e o próprio líder não faz nenhum treinamento. E aí, às vezes, o que acontece? Você participou do treinamento? Legal, agora vem aqui que a realidade é diferente. Também já ouvi isso. Nossa, muito. A gente ouviu muito isso. Bom, você já participou, já curtiu já fez, ali. já cumpriu, né? Agora vem aqui, a realidade é outra. Eu falei assim, então, o treinamento talvez seja para mudar essa realidade, né? Se a gente não abrir esse espaço, é um grande desafio, né? A gente ainda enfrenta isso nas empresas. Super. E assim, o que o líder faz, né? O líder, ele consegue, né, resultados por meio das pessoas. Uhum. Então, assim, o resultado ele não cai do céu. Ou não vem numa atuação, né, cowboy, heróica de um líder. É por meio das pessoas. E no contexto que a gente vive, né, de uma necessidade constante de desenvolvimento, a gente está toda hora falando de upskilling, reskilling. Sim. Essa semana eu li um artigo de uma amiga minha querida, que escreve na revista Você S.A., ela falou de desskilling. Desskilling, uma nova que legal. expressão. Desskilling, porque muito, né, com um viés, né, e um olhar de alguns grupos específicos da entrada da inteligência artificial, assim, agora eu uso a inteligência artificial virou a minha ferramenta de desenvolvimento, né, e com isso eu não preciso mais desses programas de desenvolvimento. Nossa, com o nível de pensamento crítico que a gente tem em média hoje, é um dilema grande que a gente tem pela frente, né? A gente falou de medição, e no treinamento presencial e no digital também, tem algumas transformações que a gente percebe de imediato. Então, a pessoa terminou de concluir aquele programa, ela percebe, tem mudanças aplicáveis naquele primeiro dia de trabalho, ou num processo que ela estava seguindo, que ela já passa a fazer de forma mais ágil, ou coisas que ela até deixa de fazer. Tem um outro aprendizado que ele vai também ter um momento de assentar a poeira, e a pessoa tem aquele processo do download, que na minha época a gente chamava de cair a ficha, que tem um processo aí de 1 mês, de 2 meses, e tem um que é mais longo, que vai demorar 6 meses, às vezes 1 ano para a gente perceber. Qual que é a importância, e talvez alguma forma, alguma indicação da nossa tribo de T&D que está nos acompanhando aqui, de se tem alguma forma da gente ir mostrando e apontando, olha, essa habilidade é aqui inicial que a gente vai perceber, essa vai demorar um pouquinho mais. Eu não acredito tanto nas coisas pasteurizadas, né? Então, vamos lá, uma coisa que a gente ainda vê no mercado, né? Mas era muito comum o desenho da trilha de carreira, né? E assim, para aquela função, qual que é o primeiro passo que tem que ser feito, segundo passo, e aquilo vai conectar direto com uma progressão, um próximo programa, uma próxima ação. Na minha visão, a gente vive num mundo bem mais complexo hoje, né? Inclusive, a gente está trazendo cada vez mais o conceito de que o colaborador, a pessoa é dona da sua carreira, né? Então, não espera da sua organização, né, um playbook de tudo que você tem que fazer. Das etapas, dos passos. Para chegar lá, né? Não tem playbook, né? Eu venho de culturas onde qual é o playbook? Construa o seu playbook, né? E usufrua do benefício de construir o seu playbook. Exato. Então, nesse sentido, concordo que tem aquelas questões mais objetivas, né, de prazos mais longos. Normalmente, as objetivas estão muito relacionadas com aqueles problemas, né? Então, vou dar um exemplo. A gente tem muito... nos programas que a gente faz ali, olhando para o agronegócio, a gente organiza os programas de desenvolvimento por cadeias produtivas. E a gente tem muita gente também ali da cadeia da pecuária, de cadeia produtiva do leite. E o que a gente vê de resultado, muitas vezes imediato, é resolver um problema que ele não conseguia resolver naquele momento, melhorar a qualidade do leite que ele está fazendo, como é que ele vai manusear em alguma situação específica. Então, esses são resultados de um treinamento imediatos. Né? Mas quando a gente está falando muitas vezes de um desenvolvimento ao longo do tempo, a gente tem que ter essas medidas após algum tempo. Então, é muito comum, principalmente em business schools mais renomadas, né, quando você passa por programas mais robustos, eles têm áreas, né, de career center que acompanham as pessoas durante um tempo, né, e que elas respondem pesquisas, e não só respondem pesquisas, mas que existem métricas objetivas do que seria avanço na carreira. Uma das métricas é a faixa de remuneração.
Então, a gente consegue, por meio de pesquisas e de indicadores, né, de resultado atrelados, a gente entender como é que está esse movimento ao longo da vida. Tem uma fórmula única? Eu não acredito. Não acredito nisso. Isso faz parte da nossa complexidade hoje. A fórmula única não existe, né? Então são várias possibilidades, alternativas, caminhos para desenhar essa jornada, essa cultura de aprendizagem. Por isso que cada vez mais, né, o que a gente está buscando dentro dos times de gente, de desenvolvimento, cada vez mais pessoas mais criativas, né, que têm, né, um modelo mental mais aberto para pensar diferentes formatos, diferentes estratégias, corajosas, porque não vai ter a fórmula pronta e tem a pressão por resultado ali para a gente conseguir trazer esses resultados. Então, a coragem, muito no sentido de falar, não, a aposta é essa. Neste momento, a gente não vai trazer esse resultado, a gente vai trazer daqui 6 meses, mas se a gente não fizer isso agora, o impacto que vai gerar para a organização é muito pior. Então, eu vejo cada vez mais, né, essas demandas em relação, inclusive, aos times de gente mudando. Né, de perfil de pessoa que você quer compor o seu time, para você conseguir, de fato, entregar valor dentro das organizações por meio dessas estratégias de desenvolvimento. E uma coisa que você falou me acendeu um insight da questão do precisamos cada vez mais de pessoas corajosas. Eu acho que aí nesse caminho entra a questão, por isso que as empresas estão olhando cada vez mais para a segurança psicológica. Porque assim, você precisa de pessoas corajosas, sim, mas você cria um ambiente onde você consegue aumentar o número de pessoas corajosas que podem se expor, que sentem a vontade para se expor, melhor para a organização, né? Então, aí fica uma conexão clara, né, da importância da segurança psicológica na questão de criar, de desafiar o status quo na organização, né? Sim. Sim, é só a gente olhar para o modelo do Patrick Lencioni, né, das 5 disfunções da organização, e a gente vê que está na base da pirâmide para alcançar o pico, que é resultado, é confiança. Sim. Né? Então, sem dúvida, acho que esse é um ponto importante. E isso, de novo, é uma questão também de cultura. Perfeito. Como que você cria essa cultura de confiança dentro das organizações, e aí tem vários elementos, né? Acho que passa desde perfil, passa em quem você coloca em cadeiras que são críticas, né? Para você construir aquele ambiente dentro da organização, passa por desenvolvimento, passa por bastante coisa, né? Mas acho que essa questão da confiança ela é bem relevante hoje, inclusive para a gente ter ambientes mais inovadores, né? Para que a gente consiga de fato construir isso. E a gente fala muito sobre cultura, né? A cultura da inovação, a cultura de aprendizagem. O que é cultura, né? Eu falo toda hora, gente, o que é cultura? Cultura é o jeito de ser e de fazer das pessoas no dia a dia. Cultura não é o que está escrito num playbook, não é o que está o quadro na parede, é o que as pessoas fazem repetidamente ao longo do tempo. Então, na verdade, tudo que a gente está fazendo é criando, influenciando e desenvolvendo comportamento. É o jeitinho que nós faz as coisas aqui, né? Exatamente. É o jeito mais velho. É o jeito mais velho. É bom. Carol, a gente vê que no nosso segmento tudo é muito rápido e as coisas têm uma obsolescência absurda. Então, um programa que a gente entregou em 2023, a gente tem medo, falou, nossa, eu entreguei isso, porque já não faz mais sentido, já ficou velho, já não funciona mais. O que dá para a gente tentar se antecipar em relação às tendências dos nossos programas digitais para esses próximos meses? Acho que a gente não consegue mais falar de anos. Acho que o primeiro ponto é não ficar tão preso ao conteúdo. Porque, de novo, lembra, a gente está falando de educação de adultos, né? E aí, isso tem muito de método, isso tem muito de processo, e muitas vezes o conteúdo ele vai estar nas pessoas, né? Então, quando você cria uma metodologia de coaching interpares, e você coloca isso funcionando numa plataforma digital, isso é programa de desenvolvimento. Quando você cria um programa de mentoria dentro de uma organização ou numa rede expandido e faz isso não só no presencial e faz no digital, isso é programa de desenvolvimento. E nisso você consegue estar sempre muito atualizado, porque ele está muito relacionado com as questões que as pessoas estão vivendo ali do dia a dia e não necessariamente está relacionado com produção de conteúdo, né? Acho que esse é um ponto. O segundo ponto é para onde que a gente está olhando, né? Assim, o que nos inspira? Onde que está o futuro? Eu estava conversando com o meu time umas 3 semanas atrás e a gente tinha fiz uma movimentação interna de uma pessoa do time.
E ela indo para uma nova área que tem dentro dessa área muito desse business de produção de conteúdo. Eu falei assim, cara, deixa eu te falar, você não vai olhar para a produção de conteúdo. Você não vai olhar para a educação. Você vai olhar para entretenimento, você vai olhar para moda, você vai olhar para outros setores que ditam tendências, inclusive historicamente, para a gente repensar o que a gente vai fazer no nosso negócio. Então, eu acho que esse olhar ampliado, para a gente olhar para fora, para a gente beber de outros conhecimentos e trazer isso para dentro da nossa realidade, é bem importante. Porque acho que aí a gente está colocando aquele pé no futuro e fazendo uma tradução e trazendo para cá. E isso a gente pode fazer de diversas maneiras. Eu acho que tem muito de estudo, de leitura, né, desse autodidatismo, participação em evento, né? Hoje em dia, né, numa economia digital, quem você segue. Sim. Né? Quem são suas referências, né? Quem são suas referências, quem está trazendo esses future trends dentro desses setores. Então, para mim, isso é essencial. Olhar para outros cenários, outros setores e até buscar essa criatividade tão importante no que está acontecendo ao redor e não tão mergulhado na nossa trincheira de educação. Exato. Bacana isso, Boa. hein? Muito Vamos bom. para o momento T&D Toma e Devolve? Mas que a já? gente já chegou. Vamos? É aquele momento que a gente joga alguma expressão e você devolve com o que tiver por aí. Tá. Sem muito tempo para responder. Bateu, valeu. Vamos lá. Vai lá, Igor. Inteligência artificial para mentoria. É um suporte. Boa. Treinamento síncrono presencial. Continua super válido. E diagnóstico e imersão. É o ponto de partida. Ponto de partida. Fundamental. A gente já falou um pouco sobre isso também. A Muito gente bom. passou por isso. E o que não é óbvio sobre a Carolina? Bom, acho que vocês devem ter percebido aqui um pouquinho, eu sou super intensa, né? Eu sou bem apaixonada, assim, com as coisas que eu faço. E, ao mesmo tempo que eu acho que não é óbvio, é que justamente para eu conseguir ter essa minha essência, cada vez mais eu venho buscando calmaria. Então, olha, não é óbvio mesmo. Nada óbvio, mas assim, buscando os momentos de silêncio, buscando yoga, buscando conexão com a natureza, buscando ler filosofia, buscando ter outros momentos para justamente dar uma equilibrada nessa vibe. Eu sinto que isso tudo junto dá uma mistura que faz sentido para mim. Acho que isso aqui não é óbvio, essa Que legal. calmaria. Ótimo. Interessante que Muito os bom. nossos episódios anteriores falamos muito dessa conexão com a natureza, Do dessa autoconhecimento, do olhar interno, né, que é cada vez mais importante e as empresas estão percebendo isso, né? A promoção desse olhar interno é cada vez maior e mais importante para a gente poder navegar no futuro incerto que a gente tem pela frente. É isso aí. Um dos livros que eu estou lendo é sobre saúde integral. Ah, que legal. Olha. Como é que as pessoas te encontram? As pessoas me encontram no LinkedIn, Carolina Goiatá. As pessoas me encontram no Instagram, Carolina também _Goiatá. As pessoas me encontram nos eventos sobre educação, sobre entretenimento. Também estou super acessível no meu e-mail, carolinagoiatá@dotgroup.com.br. Gosto muito de trocar sempre, né, de conversar com as pessoas. Eu acho que é nessa troca que a gente vai crescendo, que tudo vai fazendo sentido. Muito bem, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês. Obrigado, Carolina. Foi ótimo. Foi ótimo. Como é que você sai hoje, meu amigo? Uau, muitas ideias, reflexões e cada vez mais. E é bom conversar com pessoas apaixonadas pela área de desenvolvimento, porque reacende a nossa paixão também, né? Eu também sou apaixonado pela área de desenvolvimento e acho que muitos de vocês que estão assistindo também, que atuam nessa área, para cuidar disso tem que ser apaixonado também. Então, quando a gente se conecta assim, é sempre muito bom. E dessa forma, juntos, né, trazendo essa brasa dali, perto, a gente pode fazer uma fogueira grande. Eu saio daqui mais criativa e mais corajosa. E vocês? Coloca aqui nos comentários. Estou mais criativo e mais corajoso depois desse episódio aqui com a Carolina e com o Igor, tá bom? Muito obrigada. Compartilha esse nosso conhecimento com as pessoas de vocês, com o grupo de vocês, com os times de vocês, até que a gente vai para o próximo episódio. É Tchau, isso aí. tchau. Tchau, tchau. Valeu. Pessoal.